Da Fátima, a senhora podia me falar da sua história com o seu filho? Você pode falar de como... Toda a sua história com o seu filho. Pode ser desde quando começou, gravidez, até a criação. Porque quando eu conheci o pai dele, eu tinha 18 e o pai dele tinha 17. Aí eu fui um namoro assim, mais ou menos uns 3 meses, peguei, engravidei. Aí fiquei noiva. Aí eu peguei e pensei, eu não quero casar. Não vou casar, mas você vai casar. Você não fez? Você vai casar. Eu falei assim, não vou. E não casei. Mas ele queria casar, não tem jeito, né? Mas não. Aí minha mãe também, como é mais severa, ela viu que aí tinha mais 2 primas minhas também, que ela era grávida solteira, falou, não, acho que ela pegou, acho que conformou um pouco, né? Mas aí acabou aceitando, né? Tem que aceitar. Fiquei grávida muito nova, dos mais velhos. A diferença deles é de 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, mais ou menos isso. E eu, quando fiquei grávida, quando eu resolvi ser mãe, eu resolvi ser mãe. E eu pensava, né, o que seria isso, qual seria a minha responsabilidade, que essa responsabilidade eu estava assumindo. Eu não acredito no instinto maternal, eu não acho que exista. Porque se existisse, não existiriam tantos tipos de mães diferentes, né? Todas as mães protegeriam seus filhos. Então, o único instinto que eu acredito é o de sobrevivência. O resto é cultura, para mim. Tem quantos filhos? Tenho 2. Quantos anos assim, a idade deles assim? O Josué, que é o mais velho, vai fazer 29 anos. E o James vai fazer 28 em agosto. Eu tive um no ano de 86, junho de 86, e o outro, agosto de 87. Foi muito rápido, né? Um no ano, outro no outro. Bom, ele é meu filho mais novo, né? E eu tenho o Rafael, que é o meu filho mais velho. E a gravidez foi normalmente, transcorreu normalmente da mesma forma que o primeiro filho, né? E eu só achei assim, diferente que o outro era muito bonzinho e esse aí nasceu muito chorão. Aí o segundo nasceu muito chorão. E quando vinha da maternidade, né, na maternidade, quando vinha aquele carrinho com os nenéns todos embrulhadinhos, parecendo esquimó, eu já sabia qual que era o meu, que era o único que vinha chorando. Então assim, ele era chorão desde pequeno. Se perguntar para qualquer mãe como é que foi, acho que toda mãe no fundo, toda mulher, pelo menos da minha geração, e criada numa família conservadora, a coisa que mais queria é ter filho. Casar, ter filho, ser tudo bonitinho, assim. Então isso para mim foi, sabe, o coroamento de expectativas, de idealizações, todas que eu tive na vida. Eu quis muito ter filho, sabe? Foi muito bom, um momento maravilhoso da minha vida foi por os meus filhos, sabe? Você é casado? Sou. Na minha época, pra minha época, eu casei com 29 anos, então eu fui ter filho com 33 anos. Foi um negócio muito, muito estranho, porque 33 anos era considerada primípara idosa. Olha bem, hoje eu tenho filho com 40. Então, primípara idosa, os médicos falaram, primeiro filho, podia ter problema, entendeu? Eu fiquei, então, uma gravidez assim, um pouco tensa, sabe? Por causa disso, né? Então, 33 anos na época era considerado isso, mas graças a Deus deu tudo certo. E isso pro seu primeiro filho? Pro meu primeiro, porque eu quis ter 2. Então, eu tive um e já planejei ter 2, assim, direto, sabe? Quis ter o outro, que é o Pedro. Logo em seguida? Logo em seguida, 1 ano e meio de diferença que os dois têm. Então, eu tive 2 neném, assim, de repente. Um engatinhando e o outro, sabe, já na barriga. E foi, assim, muito difícil, mas bom demais. E você sempre, assim, ficou muito com ele quando era criança, assim, ou trabalhava e ficava com a avó, e ficava com o fulano? Minha mãe sempre foi assim, de montar comércio assim, na época ela tinha uma loja, então ela conta a loja dela, sabe? Aí sempre foi de ter alguma coisinha, sempre assim, era um bar. Aí e antes disso eu tinha trabalhado, sabe?
Aí, como eu tive o William tudo assim, aí eu queria trabalhar, falei assim, agora se o meu filho quer trabalhar, era assim que ela pensava. Que aí já queria trabalhar para deixar o filho lá, não queria criar. Aí eu não justificava, porque eu não fui na casa. Que era 3 anos sou eu de mulher, então eu que ficava na limpeza da casa, amava tudo, fazia tudo em casa. Então, nesse ponto, eu achava errado, né? Eu trabalhando. Praticamente, aí minha mãe que criou ele, que foi o primeiro neto dela, que dava tudo pra ele, tudo que precisava, ela que dava. E depois? Aí depois meu irmão, o mais novo aí, com 17 anos, arrumou uma namorada também, aí já veio pra dentro de casa, aí arrumou mais 4 filhos. Aí meu outro irmão pegou aí, casou, né, e fiquei eu com esse meu outro irmão mais novo, caçula, com a esposa dele e com as crianças. Aí ficaram, já arrumaram 4 filhos, né, na minha companhia. Aí depois foi embora. Aí isso tem o quê? Quando eu mudei pra cá, né? Aí o quê? Já tem 10 anos que eu tô aqui, né? Então tem 9 anos que eu tô morando no Rio William sozinho, porque ele quis mudar pra um outro lugar, eu peguei e não quis ir. Aí eu ia, assim, a gente dá muito bem. Outra coisa. A gente morava no Rio, né? Eles nasceram no Rio. Então eu acordava de manhã, tinha um dia de natação, tinha dia que ia à pracinha, tinha dia que ia à praia, voltava, tomava banho, aquela rotina básica, vai pra escola, dever de casa, almocinho, babá, casa. E eu muito voltada sempre pra eles, muito, assim, uma rotina básica de uma família brasileira, entendeu? De classe média e tal, tinha uma vida confortável, uma vida boa. Você ficava ali exclusivamente para a criação dele? Dos primeiros 5 anos, sim. Eu me propus a isso. Aí depois eu voltei a trabalhar e aí eu tinha, assim, a minha vida com eles de criação. Eu sempre fui muito presente, mas aí eu já não era exclusivamente mãe. Entendeu? Mas sempre muito presente, sempre fazendo leva, busca, conversa, briga, tudo. E vocês mudaram para Belo Horizonte como? Me conta um pouco dessa história. Fazem 10 anos, a gente mudou. O pai deles tinha uma proposta de trabalho para vir para cá, já tinha um tempo, e a gente não tinha interesse em vir, porque estava tudo bem e tal. Aí eu fiquei grávida da Joana. Quando eu fiquei grávida da Joana, não estava no meu planejamento. Aí eu falei, meu Deus, agora eu tô grávida, como é que vai ser? Como é que eu vou acompanhar esses meus filhos adolescentes com bebê? Vai ser uma loucura. Nesse Rio de Janeiro louco e não sei o que. Falei, meu Deus, e agora? Aí eu virei pros pais deles e falei, Gustavo, aceita, vambora pra Belo Horizonte. Lá é menor, vai ser mais fácil e tal. Aí a gente veio. Aí quando a gente chegou aqui, eles chegaram de uma escola uma escola bilíngue, super alternativa, uma escola que prezava uma educação assim suíça, porque eram os suíços da escola suíça que montaram essa escola, ao mesmo tempo super riponga, bilíngue. Então eles tinham uma liberdade e um acesso à intelectualidade que não tinha aqui. Foram parar aqui numa escola muito tradicional. O começo foi bem difícil para os dois, para mim também. Foi uma chegada aqui assim que, nossa, foi sofrido, foi muito sofrido. Do mesmo jeito que cuidava de um, cuidava do outro. E as pessoas até perguntavam se eles eram gêmeos. Eu fui lutando, né? Fiquei uns tempos na casa do meu pai, porque o pai deles era mineiro. Eu fiquei lá em Pernambuco, ele veio para cá. E então eu esperava ele de volta, e não teve essa volta, porque ele teve um acidente aqui e faleceu, né? E eu comecei a cuidar dos meus filhos só. Comecei, lutava, trabalhava, só no salão de beleza eu trabalhei 10 anos. Chamava alguém para ficar com eles, arrumava uma pessoa, passava uns dias, não queria, depois arrumava outra, e assim fui vivendo. Cuidava deles, minha vida era só trabalhar e cuidar desses filhos, com a ajuda de Deus.
Então, eu só tinha ajuda assim, do meu pai, da minha mãe, da minha irmã. Todas as férias eles vinham buscar eles, né? Para a cidade que a minha mãe mora. Eu morava em uma cidade. Isso é em Belo Horizonte? Não, lá em Pernambuco. Lá em Pernambuco. Eu morava em Petrolina e a minha mãe nascente. Ah, tá. Eles não moravam na mesma cidade. A sua família não morava na mesma cidade que você? Eu morava em uma cidade e meus pais em outra. Aí então eles me ajudavam muito nesse ponto, assim. Dezembro e janeiro, todo ano eles iam para casa dos meus pais. Mas eu gostava tanto dos meus filhos que meu pai vinha buscar eles para passar as férias. Eu ficava assim 3 dias, eu não tinha sossego. Eu chegava do salão para dormir, eu ia no quarto deles. Aí parece que eu não via eles dois na caminha deles. Eu ficava muito triste, eu começava a chorar. Eu era louca com meus filhos. Ainda sou até hoje, né? Então, aí a minha patroa já sabia. Ela falava, ó, 3 dias você trata lá muito bem, porque eu conheço ela. Quando os filhos dela saem de férias, ela fica uma pilha. E era mesmo. Depois dos 7 anos, eles já ficavam só os dois. Eu deixava eles porque eu deixava tudo prontinho. Eu deixava comida feita, lanche, eles iam para a escola, voltavam. Naquela época, gente, que celular era tão difícil, eu já tinha um celular e um telefone fixo para estar comunicando com eles toda hora. Então, eles ficavam assim, ficavam só, ia para a escola, mas eu sempre acompanhando. Até minhas clientes via eles na rua, lá eu vi seus filhos em tal lugar. Mas eu era muito preocupada com eles. Só que eles gostavam muito de futebol, natação, essas coisas assim. Então, Júnior era assim, mãe, eu quero nadar. Aí o outro, mãe, eu também quero. E eu assim, só tinha aquele salário mesmo, não tinha ajuda de ninguém, só aquele salário do salão de beleza, né? Que na realidade, há 12 anos atrás, eu não ganhava mal. Meu salário era 1.000 e pouco, olha, 12 anos atrás, né? Então, como pobre, as pessoas falavam, eles foram muito bem criados. Então, foram crescendo, crescendo. E Júnior sempre falava assim, ah, eu quero ser um jogador de futebol. Aí tinha dia que ia para a escola, ele olhava no espelho, eu não quero ir para essa escola, o sol está muito quente, eu não quero estudar, eu quero ser um jogador. Aí eu falava, Júnior, mas tem que estudar mesmo que você seja um jogador. Beleza, aí ele estudou. Aí não conseguiu ser jogador, né? Porque a gente ia embora para aqui, para Belo Horizonte. Vocês vieram pra cá, assim, quantos anos, assim? Eu vim pra cá em 2003. 2002 para 2003. Aí Júnior ficou lá para trás, ele resistiu, não quis vir não. E eu deixei. Ele tinha que acostumar um pouquinho, sem a mãe. Porque já estava em São Paulo com meu irmão. Estava com meu irmão. Eu vim pra cá, ele ficou com uma amiga minha, a mulher do pastor Washington. Ele é lá de Recife. Aí chegando aqui, Júnior começou a jogar nesses times por aí, ele viu que realmente não dava, né, para ele ser jogador. Aí eu falava assim, Júnior, ele morava lá no Barreiro. Ele estudou o último ano dele, no ensino fundamental, foi lá no Aurino. Aí terminou, eu falei, meu Deus, o que é que eu agora vou fazer com esse menino? Ele precisa fazer uma faculdade, porque jogador ele não teve chance. Aí eu falava, Júnior, faz ciências contábeis. Aí ele falou, ah mãe, eu vou fazer realmente. Eu não fui jogador, mas eu vou ser contador. Aí quando foi uma tardezinha, no final do ano, Ana Cláudia, que é a prima dele, chegou assim com uma carta. Aí falou assim, ô Laudelina, abra aqui, batendo na minha porta. Aí eu abri, e ela falou assim, uma carta para Josué, uma carta lá de Brasília para Josué. Aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Essa carta lá do Congresso para esse menino? Aí eu não me contive, eu não gosto de abrir correspondência dele, mas nesse dia eu abri. Quando eu abri, Robert, estava assim, Josué Gomes Machado foi contemplado com uma bolsa integral. Quer dizer, ele não pagava 1 centavo por a faculdade que ele ia fazer. Ele tirou em 2º lugar em ciências contábeis.
Eu fiquei muito feliz. Nossa, eu peguei essa carta, eu comecei a ler. Aí eu pulava dentro de casa, eu não queria aquela alegria só pra mim. Eu tinha uma amiga na outra rua, eu corri com essa carta pra lá. Oh, Sônia, Júnior ganhou uma bolsa integral. Vai fazer faculdade, não sei o quê. Aí ela, agora você não vai mais embora pro Nordeste, né? Eu falei, realmente eu não vou não, porque eu quero que ele forme, eu quero que ele tenha uma faculdade. Pelo menos ele que quer, que gosta, eu tenho que estar lado a lado com ele. E Júnior já me avisava assim, a senhora pode brigar comigo, mas eu nunca vou embora, tá? Eu nunca vou deixar a senhora pra ir embora, não. Eu vou ficar sempre com você, tá? Eu falei, tá bom. Só que quando eu vim pra cá, ele resistiu, ele não veio. Porque, na verdade, eu vim pra cá porque eu namorei com meu cunhado. Irmão do meu falecido marido. Aí ele foi me buscar lá. Por isso que eu vim pra cá. Aí nós passamos uns 4 anos juntos. Depois não deu. Aí a gente discutia por conta do meu filho. Ele é tio legítimo do meu filho. Mas depois eles começaram a discutir os dois. Aí eu falava, não dá, desse jeito tem que ser um no outro. Júnior ficou lá no Barreiro, no Vale do Jatobá, né? No barracão lá alugado. E eu fui morar com o tio dele, que era meu segundo marido, né? Lá em Contagem. Aí uma noite eu falei assim, amanhã eu tenho que ir lavar a roupa do Júnior, arrumar a casa. Aí o meu marido falou assim, você tem 2 maridos, né? Você vai ter que escolher ou seu filho ou eu. Eu falei, seu filho? Você fala assim, você tem que falar assim, meu sobrinho, assim que você tem que falar. Aí eu falei, quer dizer que é para escolher? E ele estava realmente com raiva nessa hora que ele falou assim comigo. Aí eu falei, então eu vou escolher. Peguei minha bolsa, fui lá no guarda-roupa, coloquei minhas roupas. Ele pensou que eu não ia. Ele mandou fazer uma escolha na hora, né? Eu fiz. Aí quando eu arrumei minha bolsa, que eu cheguei na porta, aí ele não deixou eu sair. Eu falei, agora ou você deixa eu sair, ou eu vou chamar esse policial aí da frente. Vou falar que você está me prendendo. Você me mandou embora e agora você está me prendendo. Ele, não, tudo bem, pode ir. Acho que ele pensou, depois ela arrepende e volta. E eu não sou de fumar. Mas nessa hora, assim, sabe? Mexeu assim por dentro de mim, eu assim, de um cigarro. Aí fiquei assim, soltei a fumaça na cara dele. Tchau, João Claudinho, tudo de bom pra você. E fui embora. Fui morar com meu filho. Isso era mais de 10 horas da noite. Eu saí lá da Rua das Paineiras, peguei um ônibus lá no Big Shop. Só em Deus, de noite. Você andou muito, né? Andei muito a pé para poder pegar o ônibus. E fui. Meu filho nem acreditava. Ele viu que eu cheguei, que eu dormi, eu cumprimentei ele, mas ele não sabia que eu tinha vindo para morar. No outro dia eu conversei com ele. Agora é definitivo, separei do João. Eu não quero mais ele. Ele agora é só seu tio. Marido meu mesmo não é mais não. Aí ele falou, mãe, que bênção, não sei o quê. Aí estamos ficando os dois. Eu trabalhava, tinha 2 horários, né? Então, e dois neném, que foi um atrás do outro, né? E então aquela coisa de babar, e trabalhar com o coração na mão, e ficar ligando, aquela coisa, não era muito fácil. Não era fácil para ninguém, né? E tanto que depois, quando veio o segundo filho, eu deixei um emprego, sabe? Eu trabalhava no Estado, na prefeitura, e tive que deixar o Estado. Também era concursado e tudo. Deixei porque ficou muito difícil. Depois é que veio a questão da escolinha, que a gente só colocava com um ano, né? Um ano, esperava eles ficarem maiorzinhos, mas era assim muito difícil mesmo. Colocava na escolinha com 1 ano de idade? É isso? Não, com 2 anos. Um com 2 anos, né, que foi o primeiro que entrou, quando o outro estava muito pequenininho. Aí eles tive que esperar, né, mas era só meio horário, no meio horário tinha que ter babá. Era muito complicado. A gente ia trabalhar, a menina adoecia, você ia trabalhar com o coração na mão e ligando toda hora, não era muito fácil. Ser mãe de 2 nenenzinhos praticamente. De família, assim, tinha. Porque hoje, assim, tem mães que deixa com a avó, deixa. Não tinha. Minha mãe morava fora, não tinha avó. Ela vinha de vez em quando. Nossa, veio uma força muito grande quando nasceu, né?
A mamãe vinha e ficava até uns 40 dias, até ficar mais durinho, dava os banhos todos, os primeiros banhozinhos e tal, ajudou demais. Tanto quando a mamãe foi embora da primeira vez, do meu primeiro filho, quando ela foi embora, gente, foi o dia pior da minha vida. Eu falei, o que eu vou fazer? Sabe, com esses dois, com esse neném, eu não vou dar conta sozinho. Sabe, é difícil isso, assumir que você agora está sozinho. Tem mãe, naquela época eu também não tinha enfermeira. Hoje as pessoas contratam enfermeira, eu nem usava, eu acho, sabe? Você tinha que ter o filho e cuidar, que era aquela coisa assim, como se fosse um instinto maternal, sabe? E aí era assim, trancos e barrancos, acertando, errando, sabe? Foi assim. E quando eles começaram a ir pra escolinha, como que era? Ia pro trabalho, ia deixar? E quando ia pro trabalho, a gente conseguiu uma coisa muito prática. O Alberto trabalhava perto, a gente achou uma escolinha onde era pertinho do trabalho do Alberto. O Alberto ia, deixava na escolinha e depois voltava, que era também 5h30, na hora que estava acabando, o Alberto também já pegava da escolinha. De forma que o Alberto era mais conhecido lá na escola do que eu. Quando tinha festa das mães, o Alberto era uma mãe meio pai. Então ele ia nas reuniões, porque era tudo combinado, os horários, as coisas, todas as escolas foram todas assim, planejadas assim, para ser perto do nosso trabalho, entendeu? E, por exemplo, o meu primeiro filho, quando eu ia trabalhar, professora, sou professor de história e tal. E o meu colégio era do lado, então a empregada ficava lá da janela com o nenenzinho, eu ia, acabava a aula eu ia lá, ela, sabe, era assim, eu pitava 50 minutos, eu dava uma hora, sabe, era bem perto. E depois a escolinha bem perto do onde o Alberto trabalhava também. Então assim, essa facilidade a gente teve, sabe. E como que foi assim, nesse dia que ele contou, como que foi? Quando ele tinha mais ou menos assim, uns 3 anos, né? Aí ele pegou, subiu-se da cama, fez um gesto assim, pulando, sabe? Acho que estava começando a época da Xuxa, começou a chacoalhar na mão. Aí subiu, pulou, aí tinha uma conhecida nossa que estava em casa, pegou e falou assim, esse menino William, acho que vai ser bichinho, como falavam naquele tempo, né? Aí ficamos meio assim, né? Aí passou o tempo assim, aí esqueceu daquilo, né? Aí quando já estava mais ou menos lá na fase de uns 6 anos, aí ele faz uma outra. Aí ele foi lá no quarto da minha mãe, pegou um batom, passou e veio. E minha mãe, ao que viu aquilo, que é a avó dele, né? Foi lá, pegou batons, pegou tudo na boca dele, no rosto dele. Que era para ele nunca mais fazer aquilo. Né? Aí, foi crescendo, tudo, continuando a dele, né? Aí, quando já estava na faixa do seu 15 anos, 16, aí começou a dar fugidinha dele escondido, pular a janela escondidinho, e ia para as boates, né? À noite ali, tentava entrava, né? Já era, e eu não sabia. E sempre aqui em Varginha? Só. Aí foi, depois aí chamaram ele para ser promotor, né? Nessa boate, tudo, fazer notificação. Aí ele falou para mim, mas eu não sabia realmente o que era, né? Mas ele mostrava os fraios e tudo. Aí tinha uns rapazes lá assim, não, uns rapazes que dançam lá, mas não sabia que era gogoboy, né? Aí, tudo bem, foi passando, né? Aí teve um dia que mas também antes disso tinha assim, muito fofoquinha, que chegava no ouvido da minha mãe, que eu não morava com a minha mãe não, né? Minha mãe morava, ainda mora sozinha, né? Aí começou a chegar no ouvido assim, falando que tinha visto ele, uma boate, umas companhias assim. Aí eu não acreditava, né? Do jeito que falava, eu não acreditava. Aí um colega dele que frequentava muito em casa, um amigo dele, resolveu falar pra mim, né? Falou que ele, né, gostava de homem.
fiquei assim, né? Aí tentei ainda fazer ele mudar de opinião, sabe? Colocar umas ideias na cabeça dele, que estava errado, o que a mãe dele achava disso, que a mãe dele não sabia. Aí eu perguntei, e você, Will? Não, eu não. Ah, você falou isso com o amigo dele? O amigo dele. Não, aí, não, eu não. Aí, E nisso tudo ele bem, tinha né? quantos anos? Esse já estava com 18 anos. 18 anos. Aí foi passando, mas tem uma hora que a pessoa tem que falar a verdade. Aí pegou, acabou falando pra mim a verdade. Aí o nosso medo maior era a minha mãe. Como que a gente vai contar isso pra ela? Porque ela é medo dela. Que era muito severa, muito brava. Eu falei, como? Porque eu fiquei sabendo, me choquei. Fiquei, pensei, não é possível. O que vai ser dele agora? Como é que ele vai se comportar? Porque eu fico imaginando mil coisas, né? Como que a partir dali ia ser a vida dele. Ainda tentei mostrar, né? Como eu estava estudando a Bíblia, tentei mostrar dentro da Bíblia para ele, o que é certo, o que é errado, né? Aí... E a senhora de qual religião? Oi? A senhora de qual religião? A senhora, qual religião você segue? Testemunho de Jeová. Aí mostrei para ele, ele olhou. Tentei, né? Minha parte eu fiz, né? Foi mostrar para ele que é o certo e que é errado, né? Mas então a vida é tua. Né? Eu já te mostrei o que é certo e o que é errado, então daí eu não posso fazer mais nada, né? Eu já te mostrei. Aí foi contar com minha mãe. O dia que eu contei, nossa, ela ficou, xingou, nossa, que ela não aceitava esse comportamento, que na família não tinha, sabe? Aí foi difícil. Aí, começo assim, foi difícil para ela. Foi difícil. Aí eu ia até que estava um pouco na casa dela, porque coisinha assim, ela já estava xingando. Nossa, isso. Mas aí foi passando o tempo, aí ela foi aceitando, ela foi mudando o jeito dela pensar, tudo em volta dela. Hoje minha mãe é completamente outra pessoa. Ela já aceita muita coisa que ela não aceitava lá atrás, ela aceita. Ela tem 10 netos, dos netos que ela mais gosta é dele. O William. O William, se fizer alguma coisa para ele, ou falar alguma coisa, ou xingar, ou a pessoa tentar falar uma palavra, aí ela vai em defesa dele, defende. Defende. É a mesma coisa que estivesse fazendo com ela. Então, para ela, o William é tudo. Tudo. Minha mãe mudou bastante, viu? Assim, eu não descobri, é uma coisa que eu já sabia. Ele namorou menina e tudo. Aí quando ele namorou menina, eu fiquei surpresa. Mas eu nunca falei nada, assim. Eu sempre quis deixar à vontade. Porque eu acho que, né, não preciso ficar... Aí, quando ele terminou com essa menina, aí eu vi, ele andava com umas meninas sapatão, tinha uns meninos gays e tal, mas ele não falava nada, mas, pô, né? Eu falava, tudo bem, né? Não precisa me falar nada. E sempre todos foram muito bem recebidos na minha casa, não tive nenhum problema, eles gostavam, inclusive, de ir pra minha casa. Mas eu percebi isso, que a turma estava se botando à margem. E eu comecei a analisar, tentar conversar e tal. Até que um dia eu cheguei e chamei ele. Falei, Lucas, vem cá, vamos conversar. Tinha um menino que tinha ligado pra ele, e esse menino tinha uma voz assim, sabe? Mais assim. Aí eu falei, é esse aí que eu vou usar pra falar. Aí eu falei, meu filho, ligou um moço pra você, eu não lembro o nome. Eu acho que era pro meu telefone, o telefone de casa. Ah, é um amigo meu. Aí, nossa, mas ele fala muito assim. Ele é seu amigo ou seu namorado? Já fui. Falei, pô, mãe. Ô, mãe. Pô. É meu filho. Tô perguntando que ele fala assim. Ele é gay, ele é. Né? Sua mãe não é boba. Pô, você não pode me dizer? Seu amigo ou seu namorado, só tô perguntando. Você sabe? Então, se inventa de sem jeito. Eu falei, ó, Lucas, tá bom. Então deixa eu só te falar uma coisa. Aí eu dei exemplos de amigos meus
gays lindos, maravilhosos, bem-sucedidos, machos, gays, o que você quiser dar de nome. E falei, sabe fulano, sabe Beltrano, sabe fulano, fulano. Então, meu filho, todos são gays. É, mãe? É. O que você acha dessas pessoas? Nossa, né, eles são legais, eles são ótimos nisso, tá? Tem os médicos, não sei o quê. Então, sabe por que eles são assim? Porque eles assumiram o que eles são. E eles estão aí, batalhando a vida deles, como todo mundo, só que com uma diferença. Cabeça erguida, dignidade. Porque você andar de cabeça baixa, porque você é gay e não corresponde à expectativa de algumas pessoas, não. Isso eu não quero para sua vida. Outra coisa, você tem uma casa, você tem uma mãe e você tem um suporte. Você não precisa se esconder de ninguém, nem andar com gente que se esconde. Se essas pessoas têm que se esconder, traz elas aqui para casa. Se elas precisarem de alguma ajuda, cara, eu vou oferecer toda a ajuda que eu puder, todo o suporte, todo o apoio, porque sei que não é fácil. Sei que é difícil você andar na rua, eu sei porque eu ando com eles. Eu vejo a pessoa fala, faz assim, né? Viado, sapatão, bicha. Né? As pessoas falam assim. Então, você tem para onde correr. Se eles não têm, paciência. Mas então, que você puxe essa turma e não vá com ela. E aí, né, foi uma conversa muito boa, muito produtiva, eu acho. Ele tinha 17 anos, ele era muito novo, muito demorada, muito emocionante, porque eu sabia que eu estava tirando meu filho de um caminho que era um caminho de muita dor, né? Esse caminho do preconceito é um caminho horroroso, né? De vítima do preconceito, e colocando ele num lugar de pessoa vencedora, com autoestima, digna, e que vai à luta, e que a questão da sexualidade dela não tem nada a ver com qualquer uma escolha. E finalizei para ele falando o seguinte: para mim, não apareça nunca aqui em casa com uma vagabunda, com uma mulher péssima, porque eu vou botar ela para fora. Não, eu não quero. Então, se você quiser aparecer com uma mulher, ótimo, que ela seja muito bacana. E se você quiser aparecer com um cara, um namorado, que ele também seja ótimo ou muito bacana. Então, para mim, não interessa se vai ser homem ou mulher, interessa quem é essa pessoa. E aí pronto, mudou. Em uma semana ele já, até a postura física dele mudou e, sabe? E como foi com a Clarice? O pai não participou desse momento, foi mais difícil, foi diferente, mas eu acho que quando um dos pais, né, já tem um acolhimento, assim, já faz uma diferença. A Clarice foi engraçado. A Clarice, o Lucas tinha amigas e tal, uma das amigas dele, que é amiga até hoje, que é minha amiga da família, né? A gente, inclusive as famílias são amigas por causa deles. Ficava direto lá em casa, dormia lá em casa, participava da rotina da casa, levava bronca junto. E elas, na festa de aniversário do Lucas, que essa amiga e o Lucas fazem aniversário perto, fizeram uma festa juntos, lá em casa também. Elas começaram a namorar nessa festa. A Clarice nunca tinha ficado com menina. Aí elas começaram a namorar e achavam que eu não sabia, que eu não tava vendo. Aí eu só ficava olhando, mas são duas idiotas, né? Oh, meninas, são bobas demais. E deixei elas. Aí tá, um dia as duas assim, sentadinhas, né? E o engraçado é que aqui em casa tudo acontece na cozinha, isso foi na cozinha também. Aí elas assim, né? A gente tem que falar uma coisa. Aí eu falei, o que é? Ai, que a gente... vocês estão namorando? Ai, que perigo! Você sabe, eu falei, gente, vocês acham que eu sou o quê? Vocês são muito burrinhas, bobas. Vou tratar vocês igual criança. Francamente, vocês aqui com medinho de falar pra mim. E aí foi assim. E aí desde sempre, depois ela namorou
menino, ficou com menina, agora ela tem uma outra namorada, todos frequentam minha casa, são queridos, amados, bem recebidos. Júnior foi assim. Ele namorou com uma moça da igreja que ele frequentava lá em Petrolina, uma moça muito bonita chamada Laila, mas eles eram assim novinhos os dois. Ele tinha 15 anos, a Laila tinha 16. Aí depois ele veio embora pra cá, aí terminaram, né? Chegou aqui, ele namorou com uma menina que chama Daphne. Aí namorado também, né? Não deu certo. Terminaram, mas ficaram amigos. Depois ele namorou com outra moça que chama Josi. Ele conheceu através de um amigo de futebol, né? Aí noivaram. E começaram a comprar os móveis. Aí ele ficou, ele ia para a igreja, ele se batizou na igreja quadrangular. Aí depois, com um tempo, eu percebi ele recuando à igreja, não querendo ir mais para a igreja. Aí começou a ir para as boates. E eu ficava preocupada, eu passava a noite inteira acordada. Aí uma noite, ele foi para uma boate, não veio de noite. E ele me ligava, e nessa noite ele não me ligou. Aí eu fiquei amanheci o dia já ligando assim para os amigos dele todo. Eu falava assim, Adeus, Josué não veio para casa, onde é que ele está? Ah, dona Lau, eu acho que ele está na casa da namorada dele. Eu falei, como é o nome dessa namorada dele? Aí ele falava, como era o nome da namorada? Josi. Aí ele falava lá o nome comigo, né? E eu acreditava que era essa namorada, mas pensava assim, meu Deus, como é que esse menino canta no louvor da igreja? O amigo dele, esses meninos cantam no louvor da igreja e vão para a boate, eles vão procurar o quê? O que é que eles vão fazer? Eu fiquei me perguntando, mas eu nunca pensei. E Júlio falava, um dia ele virou para mim e falou, mãe, eu tô namorando com fulana de tal. Aí mostrou a foto de uma moça até morena no celular dele, né? Aí um dia ele falou assim, ela foi estudar. Eu falei, Júnior, você não traz essa namorada sua aqui, ela mora onde? Ele falou, ela mora lá na floresta. Eu falei, por que ela não vem aqui? Ah, mãe, eu também nem quero que ela venha aqui, ela é metida, ela tem carro, eu não tenho... Eu falei, mas não tem nada a ver com isso, o importante é a sua pessoa, o que você é, né? Sempre falando assim com ele. Aí, beleza. Quando é um dia, um sábado, ele falou, mãe, a senhora já está em casa? Eu falei, já. Aí ele falou, amanhã a senhora vai sair? Aí eu falei, não, vou ficar em casa. Aí ele falou, então faz um almocinho, que eu vou levar minha namorada aí. Não, aí eu vou levar um amigo aí. Aí eu falei assim, aproveita e traz sua namorada também, que aí eu já conheço de uma vez, já vem seu amigo e você traz sua namorada. Ele falou, então tá. Só, Robert, que no sábado, ele foi lá em casa, me apresentou esse amigo. E mãe, as mães nunca pensam, né? Assim que pode estar acontecendo, o que aconteceu com ele. Aí ele falou assim, eu falei, Júnior, quando você vai hoje? Ele falou, ah mãe, eu vou pra balada. Eu falei, como é que você vai pra balada? Você não vai mais pra igreja? Aí virei pro amigo dele e falou assim, você também vai pra balada? Ele falou, eu vou. Aí eu falei, você não é casado, não? Ele tem uns cabelos assim grisalhos, né? Não, eu sou separado. Eu falei, pra você ir com uma boate tinha que ser separado, né? Porque eu mesma, se fosse esposa, não deixava, não. Beleza. Foram pra boate. Eu tenho certeza que foram juntos. Só que até aí eu não percebia nada. No domingo eles iam almoçar lá em casa, esse amigo. E eu pedi pra trazer a namorada. E preparei o almocinho. 2 amigas minhas foram também. Ele e esse amigo que tinha ido no sábado. Só que antes, ele tinha ido em uma cidade falando que ia um encontro de contadores. E eu acreditando que era. Só que não era, Robert. Depois foi que eu fui descobrir. Aí nesse domingo que eles foram almoçar lá em casa, ele não trouxe essa tal namorada. Que depois do almoço ele falou assim, ô fulano, o meu filho, né? Ô Josué, vai buscar minha escova lá no carro, por favor. Aí ele foi, não achou, aí falou, não, você não trouxe sua escova não. Escova com a minha, porque não tem nenhuma outra
nova aqui, que não seja usada. Até aí eu estava ainda com minha mente fechada. Depois, ele colocou cafezinho para ele, o Josué, e esse amigo dele pediu o café na mesma xícara também. E eu não desconfiava nada. Quando foi na hora do amigo ir embora, ele falou, mãe, vamos deixar fulano lá perto do Carrefour, porque ele não sabe sair daqui até lá no Carrefour. Eu falei, eu não vou não, eu vou arrumar minhas coisas, que amanhã eu vou trabalhar. Aí ele foi. Deixou ele lá e voltou de ônibus, né? Quando ele chegou, já era de noite, né? Pela hora que ele foi, realmente ele chegou, já era de noite. Aí ele deitou numa cama, na época tinha 2 camas de solteiro no quarto. E eu tô lá. Aí tinha a televisão assim na frente. Aí não sei o que tava fazendo, aí eu tava penteando meu cabelo. Aí ele falou, mãe, eu quero te falar um negócio. Eu falei, o que é? Falei assim, não sabe, nem. Falei, o que é, menino? Aí ele falou, ele deitado. Aí falou assim, mãe, eu tô namorando com o Paulo. Quando ele falou assim, eu tô namorando com o Paulo, sabe? Deu um vazio aqui. Em minha cabeça parece que faltou assim algo na minha cabeça. Aí eu sentei. Sentei e fiquei calada. Sabe, eu não tinha ação, eu não perguntava, eu não falava nada. E ele olhando pra mim. Aí depois aí eu chorei, sabe, na hora, assim, eu não sabia o que eu falava pra ele. Eu não queria, eu não briguei com ele, eu não ia brigar, mas eu chorei. Porque eu pensei assim, nossa Deus, eu criei um filho, alguém podia saber, eu não sabia, mas realmente, aí eu falei assim com ele, quem sabe, Júnior, dessa história? Ele falou, primeiro eu estou contando pra senhora. Eu não quero que a senhora saiba por outra pessoa, então eu estou te falando. Eu estou namorando com o Paulo. Eu chorei, ele também chorou, mas eu não chorei assim por conta da sexualidade dele, porque foi assim, sabe, espontâneo na hora. Eu achei até melhor assim, ele não veio para falar comigo, né? Mas a noite inteira eu olhava para meu filho. Ele dormindo, eu ia lá, olhava para ele. Olhava, e não conseguia dormir. Aí no outro dia, ele foi trabalhar e eu também fui trabalhar. Nossa Deus, mas eu não conseguia tirar aquilo da minha cabeça, Robert. Eu via particularidades que diferenciavam o meu filho mais novo. Ele gostava sempre de brincar com as meninas, tinha mais interesse pelo universo das meninas, e isso me chamava atenção, mas eu escondia isso, assim, no meu subconsciente. Então eu não prestava muita atenção. Mas um dia uma amiga, com os filhos brincando e tudo mais, ela foi e me chamou a atenção. Falou, Silvana, você já percebeu que o Guilherme brinca mais com meninas? Aí eu falei, você mesmo? Não tinha percebido não e tudo mais. Só que resolvi procurar um psicólogo. E a psicóloga fez aquela entrevista inicial e falou, traz o Guilherme para fazer a avaliação. E ele foi e tem aquela terapia através de brinquedos. Chegou lá, ela disse que ele pulou todos os carrinhos, bola de futebol, né? Foi justamente para onde tinha casinha, coisa do universo de meninas. E você tinha quantos anos? Isso já devia ter uns 7, 8 anos. E aí a psicóloga depois foi me falar que realmente ele tinha preferência, né, por esse tipo de coisa do universo feminino e tudo mais. E que a gente gostaria de fazer um trabalho com o pai e eu. Depois disso, eu falei com meu marido, falei, não vamos voltar lá não. Não vamos voltar não, porque isso é bobagem, coisa de criança, isso faz parte da infância, coisa e tal. Não convenci meu marido a gente não voltar. E parece que assim, eu escondi isso aí para debaixo do tapete. Não pensei mais nisso. Só que eu esqueci, mas meu filho me lembra sempre que eu falava, não quero você brincando com boneca. E uma vez eu cheguei, ele estava brincando e
olhou assustado, levantou assustado e falou assim: mãe, nós estamos brincando de casinha, mas eu sou o pai, tá? Então ele me deu uma satisfação, como quem diz, não vai poder me recriminar porque eu estou fazendo um papel masculino, né? Mas isso eu tinha escondido isso tudo, né, no meu subconsciente. Não lembrava disso não. Agora que ele me alertou para essas coisinhas assim. Mas foi normalmente, né, assim, percebendo algumas diferenças no colégio. Ele era mais isolado, ele ficava muito tempo no computador, não tinha muitos amigos, e até que um dia ele resolveu mudar de escola. E Ele estudava na mesma escola que o irmão ou não? estudava. E estudou nessa escola com a turma desde o primeiro ano, então foi uma turma assim, que seguiu bastante tempo, isso já na 7ª para a 8ª série. E eu achei assim, estranho ele querer mudar de escola numa época que todos os meninos têm o grupinho e a relutância justamente em sair daquele grupinho, né? E aí ele me convenceu falando que não, que ele queria se preparar melhor para o vestibular, e a outra escola era mais renomada aqui, então ele ia mudar para outra escola. Eu ainda fiquei toda satisfeita, porque, gente, ele nessa idade preocupado nem em já se preparar para o futuro. Anos, né? Aí estava com 13 para 14 anos. E nós não percebi por que era. Só que depois eu vim a saber que ele estava mudando de escola porque ele estava com medo de ser descoberto como homossexual no grupo que ele tinha desde a infância. Então ele tinha medo de ser rejeitado. Só que eu não percebi isso, né? As coisas foram caminhando e ele foi para nessa escola. Eu acho que ele achou que ia ser diferente ele chegar e falar que eu posso ser eu. Só que ele já chegou, já tinha os grupinhos formados e tudo mais, ele não conseguiu se entrosar, começou a ter problema nesse, que seria o 2º grau na época, né? E nesse intervalo ele foi fazer um intercâmbio no Canadá. E durante esse intercâmbio, ele disse que viu, né, como é que a coisa lá é encarada de forma diferente e tudo mais, e chegou decidido a me contar que era homossexual, né? Quando chegou que ele perdeu a coragem, que ele viu a estrutura toda, coisa e tal, ele perdeu a coragem de contar. Só que teve uma depressão logo depois dessa chegada do intercâmbio. Eu fiquei preocupada achando que era alguma coisa que tinha acontecido lá. Cheguei a procurar ajuda e o médico falou, não, quem sabe ele ficou gostando de alguma menina lá. Eu falei, mas não parece ser coisa desse tipo, aquela coisa assim. E só sei que a coisa foi caminhando dessa forma assim, tudo mais, até que um dia ele começou a deixar pistas no computador para mim. Ele já estava com 18 anos. Começou a deixar pistas no computador para mim. E eu achei, na época, era um diálogo do MSN. E ele foi deixando pistas e... Tô falando muito? Não, pode falar. E ele foi deixando pistas e um dia eu descobri um diálogo. Mas como era? O computador ficava ligado, sem senha, sem nada? Naquela época não tinha senha nem coisa assim não. E ele deixava minimizado um diálogo. Todo dia eu encontrava lá assim, tinha uma coisa assim, Pinho falando, alguma coisa assim, que é Guilherme Pinho, né? Todo dia eu via. E nunca tive curiosidade de abrir. Nesse dia, eu abri e vi que era um bate-papo entre 2 rapazes. Aí eu falei, gente, deve ser pegadinha, meu Deus do céu. Eu imaginei que as câmeras do Faustão, sabe? Falei, alguém vai chegar perto de mim rindo, atrás de mim, falando brincadeira, coisa e tal. E descobri isso aí nesse dia, fui trabalhar não sei como, voltei. 2 dias depois, eu estava no mesmo computador e ele chegou por trás de mim e falou assim, você fica mexendo muito nas minhas coisas, mãe? Você vai descobrir coisa que você não quer. Aí eu falei, já descobri. Olhei pra ele esperando que ele falasse assim, é uma pegadinha, é brincadeira, qualquer coisa assim. E você tinha quantos anos? 18. Quando eu me virei, ele estava chorando. Eu acho que ele não se lembra disso hoje, mas ele estava chorando e falou que tentou de várias formas me contar, mas que ele não conseguia de outra forma. Então acabou assim, eu descobri por um coisa que ele deixou aberto no computador para eu ver. Nossa, essa história aqui essa história é complicada, sabe? Porque é aquilo que eu te falei, a gente
cresce para ter filho, minha família, minha geração toda assim. Professora, casar, ter filhinho e tal. Então você tem 1000 expectativas, né? Então quando você descobre que você tem um filho gay, é um choque muito grande. Como foi? Você descobriu? Olha, eu tava até pensando sobre isso, falei, gente, teve uma época que eu sabia, ele era criança, tinha 5 anos, ele dançava, ele tinha um jeito, sabe? Mas aquilo eu via e a gente via e falava, ai meu Deus, será que esse menino vai ficar gay? Será que ele vai ser? Porque ele dançava muito bem nas festinhas e tal, tinha um jeitinho, assim, até os 10 anos, será, 11 anos. Eu lembro que eu tinha um medinho danado e eu lembro que eu comecei a fazer terapia por causa disso. Eu fui no terapeuta. Eu acho, tira, corta isso, dá um corte, porque achava que eu estava muito identificado comigo, que era por isso que eu tinha um... Mas ele não era, assim, vamos dizer, um bichinho, não. Ele tinha um trejeito qualquer que eu pensava que ele ia ser gay. Mas depois, isso passou. Bloqueou totalmente quando ele foi pro colégio. Isso bloqueou em mim, eu não vi mais, nem ele também não demonstrou mais nada e passou. Aí quando foi aos 18 anos, que eu tinha passado vestibular, aí que ele contou, mãe, quero te contar um negócio. Aí, na hora voltou. Reuniu os pés, Não, nessa hora ele me contou sozinho, eu estava na cozinha, me chamou. E eu estava desconfiado que tinha alguma coisa acontecendo com ele. Porque a missa da formatura do segundo grau, todo mundo foi pra festa, ele não queria ir. Eu tinha passado nos vestibulares, aqueles vestibulares de trainee que faz no segundo ano, terceiro ano. Passei em tudo, Milton Campos, Católico. Então ele era um menino que estava assim, tão bem, de repente ele estava triste demais, sabe? Eu estava lembrando, outro dia, eu falei, gente, eu lembro que o Pepe não queria a missa de jeito, eu falei, você vai sim, a missa de formatura, porque os dois ficaram juntos, porque o primeiro tomou bomba, então os dois ficaram juntos. O primeiro e o segundo tomou na quinta, eu falei que eles nunca me deram trabalho, mas o Murilo foi uma coisa assim meio de acordo mesmo, a gente queria que ele repetisse mesmo, a professora falou que ele devia repetir a quinta série. Então os dois ficaram juntos, então eles foram até terceiro ano científico juntos, entendeu? Então a missa de formatura ia ser junto e tal, e ele não queria ir, mas estava todo nervoso, todo mais assim, nos cantos, entendeu? Mais quieto. E eu sabia que alguma coisa estava acontecendo com ele. E ele tinha passado no vestibular e tudo, e não via interesse, não via muito, sabe, entusiasmo com nada. Ele estava passando uma crise muito, muito grande. Aí de repente, quando ele me chama e conta, né? Queria te contar uma coisa. Aí, na hora, sabe, aí volta, sabe, tudo, falei, gente, eu acho que é isso, sabe, mas mesmo assim, você leva um choque tão grande, desmorona, né, e foi muito triste porque ele falou, a gente chorou, aí, muito eu e ele, na mesma hora nenhuma me passou pela cabeça, não, agora, nossa, como é que eu vou fazer, vou discutir, não, hora, mas assim, que é duro, é um susto muito grande, é muito triste, porque ele ainda falou, mãe, eu nunca vou te dar um neto, sabe? Isso é ruim, né? E eu falei, nossa, como é que vai ser isso aí? Foi muito triste. Peraí, mas aí é o seguinte, chamei e falei, posso contar pro seu pai? E o irmão estava em casa também, e todo sem graça, pode. E aí vinha aquela coisa, Pedro, você tem certeza? Você tem certeza mesmo? Isso não é só uma fase? Então a gente querendo não acreditar, né? Fala, mãe, não tenho certeza. Mas Pedro, que assim, dentro de mim eu sabia que não tinha retorno. Para mim foi bem chocante, assim, me abalou bastante. Muito, muito, muito. Mas como eu estava estudando, né, a Bíblia, né? Aí não agi com ele, eu fiquei assim mais calma. Porque se eu não estivesse estudando a Bíblia, eu ia pegar e ia pra agressão, ia xingar. Mas quando eu estudava, eu peguei e fui calma, fui tranquilo, falei para ele, né? Expliquei, né? Aí, mais por dentro de mim, estava tudo despedaçado ali dentro. Tudo despedaçado. Até aceitar,
Foi assim fácil não, foi só com o tempo. Eu sempre fui assim, uma pessoa assim, calma, né, de briga, não é de agredir, ficar xingando, não é. Ele é uma pessoa, o William é uma pessoa assim, até tranquila, calma. Então foi nós conversando com ele assim mesmo, assim, tentando entender o que passava na cabeça dele. E aí, não, acho que vai passando o tempo, ele vai acabando, conformando, né? Fazer o quê? Aí eu comecei, assim, a buscar, de alguma maneira também, né, um apoio na questão social, porque eu me sentia desamparada. Eu tenho um irmão gay, a minha família tem gays, talvez também isso, né, seja, tem uma tia casada com mulher, que é a coisa mais maravilhosa e fofa do mundo, as duas. Ela, nossa, uma gracinha. Eu amo. E aí eu comecei a buscar, eu não tenho família aqui, né? Eu não sou daqui. E aí eu descobri um grupo de mães. Você é de onde? Eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A família da minha mãe é de lá e do meu pai do Rio. Morei mais tempo da minha vida no Rio e agora 10 anos aqui. Eu já tô doida pra mudar. Então, eu encontrei as mães, que são as Mães pela Diversidade, é um grupo que nasceu em São Paulo. Nós temos várias mães no Brasil, alguns estados precisam de mãe, inclusive, para representar, né? Aqui em Minas Gerais hoje sou eu. E que a gente tem a postura da mãe acolhedora mesmo, da mãe que defende. Eu adoro o hashtag meu filho não nasceu de chocadeira, que é forte, né? E que é de mãe, né? Mãe que vai à luta como mãe. Eu acho que tá faltando essa sensibilidade. Então, acho que o movimento de mães que eu entrei, eu achei assim, o movimento certo. Ele traz esse olhar mais sensível para essa questão, sabe? Esse olhar mais de... Porque eu vi meu filho nascer, eu vi o caminho, né? Eu vi como é que ele nasceu, eu vi que não tem essa da opção. Então, eu acredito que o olhar da mãe traz isso. Outra coisa também que dentro de um movimento como esse, de alguma forma, a gente mostra para os religiosos, por exemplo, que às vezes uma conduta preconceituosa em nome de Deus, porque eu não vejo Deus preconceituoso, eu não vejo e vejo os representantes de Deus nas religiões com um preconceito muito grande. Eu acho que quando eles olham para as questões homossexuais e trans, e seja lá quais forem, eles não olham para as mães, né? Eles não estão vendo que aquela pessoa ali nasceu, teve uma família, ou não, como tantas outras que estão aí na vida, algumas em orfanato, outras não. E acho que quando uma pessoa religiosa para agredir, atacar, e ela se depara com a mãe dessa pessoa, ela dá uma tipo, opa. Então, eu acho que as bandeiras têm que serem levantadas, né? Eu tenho uma página no Facebook que chama Mamãe Arco-Íris, que não teve e não tem pretensão de absolutamente nada, só a pretensão de levantar a minha bandeira mesmo pública. Ali a minha primeira foto sou eu com os meus filhos e eu falo que eu sou muito feliz de ser mãe deles, eu não tenho o que falar. Aí eu cuidava de uma senhora, aí a filha dela falou assim, Lá, o que está acontecendo hoje? Você está tão diferente. E eu falei, nada. Aí eu abracei com ela, aí tive coragem de contar. Mas eu tive coragem de contar porque ela também
como é que fala? Tinha filho? Não é que ela tinha filho, ela também gostava de pessoa do mesmo sexo, né? Aí ela me apoiou, sabe? Me apoiou assim muito. Então aquilo eu fui abrindo minha cabeça, e eu amava meu filho e passei a amar muito mais, porque eu tinha que dar apoio a ele. E realmente é desse jeito. Se hoje ele assume, não que alguém chegue na rua e vai falar, você é gay, você é viado, não sei o quê. Ninguém fala isso, né? Pode até olhar e perceber, mas ninguém comenta. Nunca ninguém me perguntou. E se me perguntar, eu falo que é. E é o filho. Eu amo todos os dois, mas eu sei que ele me ama muito mais. Não mudou nada na nossa vida. Nada. Então quem te ajudou mais foi essa amiga aqui. Essa amiga me deu muito apoio. Foi um choque muito grande. Eu tenho amigas que eu conheci através do GPH, do Grupo de Pais de Homossexuais, né? E que aceitaram muito bem. Eu devo confessar que não aceitei muito bem, não. Aceitei muito mal. Foi um choque muito grande. Apesar desse histórico, ele imaginava, inclusive, que por causa desse histórico dele, né, das deixas que ele foi deixando, né, que eu já sabia. Ele achava que eu ia morrer de alegria e falar, gente, tem um filho gay. Mas não, na realidade é uma coisa muito complicada. Mas o que aconteceu depois que ele falou? Me narra um pouco. Eu sei que ele estava chorando, aí nós nos abraçamos, choramos juntos, e falei, Guilherme, mas como assim? Isso é alguma coisa que possa mudar? Alguma coisa assim? Ele falou, mãe, eu tentei evitar de te contar coisa e tal, porque eu inclusive pensei até em morrer. Quando ele falou isso aí, eu vi que o mais importante para mim era meu filho. Então eu falei, o resto que se dane. Só que esse resto que se dane é só racionalmente. Porque emocionalmente, a gente pensa, primeiro, eu não fui uma boa mãe. Eu não soube educar meu filho. Segundo, o que o vizinho vai falar? O que a avó, o tio, a prima, a sociedade em si? Nossa, minha colega de trabalho, o cunhado de não sei quem, o que eles vão falar? A culpa, eu falo, como é que eu não percebi antes? Eu podia ter mudado isso antes, alguma coisa assim, sabe? Ou até a culpa de não ter percebido para poder ajudar. Porque eu senti que, ao me contar, ele sofreu muito para chegar nessa etapa, sabe? Você é casada? Sou. E como foi? Você conversou com o seu marido? Meu processo foi longo, muito longo. Porque pro meu marido eu só contei 2 anos depois. E eu comecei primeira coisa, eu procurei uma terapeuta e fiz com a psicóloga, que eu cheguei no primeiro dia só chorava. Depois eu fui conseguindo pôr para fora o que estava me afligindo e tudo mais, mas com muita dificuldade. Até para chegar na psicóloga, eu tinha vontade de pôr uma peruca loura, óculos escuros, porque eu achava que quem me visse entrando na psicóloga ia saber que eu tenho um filho gay. Sabe? Então, assim, aquela coisa assim, quem é que sabe? Quem é que descobriu? Quem é que... Sabe? Então, assim, era uma coisa, assim, um peso muito grande. E com essa psicóloga eu consegui, né, me liberar um pouco e ir trabalhando essas coisas na minha cabeça. E pouco, assim, deve ter 1 ano depois que eu soube, eu descobri o GPH, que é esse grupo de pais de homossexuais. E lá eu falei da minha experiência, da minha coisa e tudo mais, mas que era uma coisa que só eu sabia. Eu não tive coragem de contar para minha melhor amiga, eu não tinha coragem de contar para minha irmã, ninguém sabia, só eu e ele. O GPH, e meu filho mais velho. O GPH, ele é de São Paulo, né? Você é mineiro? Isso. Como é que era esse contato com você? Era virtual, tudo pelo computador. E eu descobri a Edith Modesto através de uma entrevista no Jô Soares. Eu não ficava acordada até aquele horário, coisa tal, dificilmente assistia esse programa, mas um dia eu vi essa chamada e assisti. E aí peguei os dados, no dia seguinte eu telefonei para ela e já comecei a fazer parte do GPH e tudo mais.
Cheguei a ser mãe facilitadora do GPH, então assim, me ajudou demais, inclusive a me preparar para contar para meu marido, porque já ia fazer 2 anos que eu sabia e meu marido ainda não. Eu falava com meu filho e falava, mãe, eu não tenho coragem de contar para meu pai. E eu comecei eu fiquei assim, fanática. Eu lia tudo, eu comprava tudo que falava sobre o assunto, toda entrevista eu gravava, assistia todos os filmes relacionados a isso. Por que ele é mais conservador? Eu não tinha medo de agressividade, que tem pais que são mais agressivos e tudo mais, e ele foi criado numa família muito tradicional, muito conservadora. Tanto é que eu comecei a ler tudo a respeito e deixei pela casa. Toda revista, todo livro, fui deixando pela casa. E ele um dia chegou pra mim e falou assim, Silvana, o que tá acontecendo? Você tá virando lésbica? Então assim, na cabeça dele, era mais fácil eu estar virando lésbica do que um dos filhos estar envolvido nisso, entendeu? Era uma coisa que não passava pela cabeça dele. E até que eu fui dando dicas e usando de amigos do Guilherme para justificar a não aceitação do pai ou da mãe, alguma coisa assim, mostrando o sofrimento desse jovem, alguma coisa assim. Tudo com desculpa de ser um amigo, sabe? E até que um dia eu fui parar no hospital. Estava sentindo uma pressão muito grande, eu achei que eu estava tendo um infarto. E chegou no hospital, o médico falou, pode ir embora, você fez o eletro, fez não sei mais o que, e tá tudo bem, você vai embora, só que tem alguma coisa te incomodando. Vai para casa e pensa, o que tá te incomodando? Tem alguma coisa que você precise pôr para fora? Eu cheguei em casa, eu falei, eu já sei o que... Eu tenho uma bola de ping-pong parada aqui. Aí eu falei, eu já sei o que é. Peguei a mão do meu marido, levei pro quarto e tranquei a porta. Falei, Roberto, há 2 anos que eu tô sabendo, o Guilherme me contou que ele é gay. E eu já estudei o assunto, não é doença, não é uma coisa que possa ser mudada, é uma característica. Ele nasceu assim. Eu tenho 2 anos que eu estou estudando sobre isso e eu hoje aceito o Guilherme. E ele abaixou a cabeça, ficou assim meio estático. Eu falei, meu Deus do céu, ele está tendo um ataque do coração. Aí eu fiquei assim, vai cair para a esquerda ou para a direita? Eu não sabia, porque o meu medo era de sentir alguma coisa. Sabe? Aí ele falou assim, você tem certeza que não é doença? Porque se for algum remédio fora do país, a gente manda buscar alguma coisa assim. Ele falou, Roberto, não é doença e não é uma coisa que possa ser mudada. Ou a gente aceita, ou a gente vai ser excluído da vida dele, porque ele não tem como mudar. Ele falou, pois então, ele vai continuar sendo meu filho. O mais importante para mim é o que ele é. E eu não vou admitir que alguém fale dele por causa dessa característica, então. Mas aconteceu uma coisa muito engraçada nessa noite. Nós ficamos a noite inteira, gente... E aí, sabe, eu nunca fui mãe de gay. O Alberto nem eu nunca fui pai de gay, nem Murilo. Então, assim, uma coisa muito nova. Como é que nós vamos lidar com isso? Todo mundo ficou desesperado. Eu falei, gente, sabe, como é que vai ser, sabe? Aí eu lembrei que eu tinha feito um trabalho na cartório durante 2 anos com um rapaz muito legal, sabe? Ele era lindo, ele nunca me falou que era gay. Mas eu sempre achei que ele fosse, porque ele era bonito demais e ele nunca apareceu com a namorada. Então ele não tinha namorada e ficava aquele zum, sabe, também, assim, as amigas. Né? E eu fazia esse trabalho, essa pesquisa com ele, e aí eu falei assim, gente, tá aí. Nessa noite da choração, tô chorando, eu falei, amanhã cedinho eu vou lá na Católica e vou conversar, não vou citar o nome, porque, sei lá, se vai fazer isso. Aí eu fui. Engraçado que eu cheguei e toquei a porta lá. Ele, oi, Dê! Tinha chorado aqui de casa até no carro inteiro, eu tava assim, tinha chorado a noite inteira. Mas eu sou prática, eu queria resolver, eu queria conversar com alguém que fosse gay. Entendeu? Mas eu só conhecia ele. Quer dizer, eu conhecia de vista, eu nunca tinha conversado com um gay na minha vida. E um gay bem-sucedido que ele é, entendeu? Ele é uma pessoa inteligente, bonita, bem-sucedido. É com ele que eu vou conversar, para saber como é que ele passou por isso. Então eu fui lá na Católica e tal, cheguei. E ele, quando eu falei, eu queria tanto conversar com você, o que aconteceu?
Aí eu contei, né? Aí ele deu aquele sorriso, mas como é que você sabe que eu sou? Eu falei, não sei, eu sempre soube, sabe? Então foi engraçado por causa disso, porque aí, nossa, aí foi, não, senta aqui. Porque ele adorou eu ter procurado, e ele ficou feliz, e ele gosta dessas histórias, né? Ele gostava, então ele conta. Eu contei tudo, ele nem conhecia meus filhos, nada e tal. Contei. Aí ele foi me contando como é que foi a vida dele, como é que foi difícil para ele, muito pior do que... Ele falou, quem me dera que eu tivesse tido uma mãe que tivesse tido essa acolhida que você deu, e procurar saber, procurar se informar e tal. Não, um deles foi assim, gelado, todo o pai dele era militar. Então ele passou muita humilhação. Ele contou toda a história, de como é que foi sair de casa, teve que sair de casa cedo por causa disso. Então a história dele, então assim, nossa, não ia ser nunca a história do meu filho, sabe? Mas foi bom saber como é que ele descobriu, como é que ele lidou, como é que ele foi, superou, sabe? E aí ele falou, se você quiser que ele converse comigo, olha bem, em vez de eu mandar para um terapeuta na mesma hora, eu vou mandar para um gay. E aí ele falou, você é louca, vai mandar seu filho conversar com um gay, ele nunca nem sabe, ele nem sabe se é gay. Eu falei, mas eu quero que ele converse com uma pessoa que seja bem resolvida, bem estruturada, porque essa pessoa é minha amiga até hoje, é meu amigo, gente boa demais. Olha, você vê que loucura, como é que eu fui organizando, elaborando a coisa, sabe? Eu falei, gente, ele vai conversar com a pessoa, eu não sabia, ele não conhecia nenhum gay. Aí ele foi. Aí eu arrumei ele direitinho, a roupinha dele, tudo bonitinho, camisa polo, 17 para 18 anos. Ele ia fazer 18 anos em março, né? Isso foi dezembro, dia 2 de março. Né? Aí foi tão bonitinho, eu deixando lá na casa de um gay, sabe, bem resolvido, para ele conversar sobre a vida, conversar sobre como é que era a vida lá fora, como é que ele ia ter que enfrentar. E ele ficou muito tempo lá, sabe, e depois ele ligar pra gente buscar. E esse menino estava namorando, era um cineasta. Cineasta não, ele tinha uma rádio, mas tinha um negócio de estúdio também, uma coisa assim. O namorado desse rapaz, bacana, bacana. Então foi bom que ele conheceu um casal bacana, entendeu? Bem resolvido, bem estruturado. Mas é lógico que isso foram as tentativas que a gente fez para ver como é que esse processo de elaboração do susto. E o irmão ficou triste um tempo, parado um tempo, sem querer conversar muito. E teve toda essa reação, não foi uma coisa assim, isso quando eu contando assim, parece que foi fácil. Foram as coisas que eu que eu arranjei para dar conta de lidar com aquilo, né, com essa descoberta. Se fosse virar gay, que virasse sabe, fosse isso, fosse aquilo, artista e fosse... Então ele entrou para a ginástica olímpica. Aí, esse aqui foi quando ele estava exatamente... Ele fazia ginástica olímpica, mas depois foi fazer saltos ornamentais. Olha aqui, que bonitinho. Deixa eu ver se é sério. Eu vou falar por isso que não tá. E ano de vestibular, pra você ver. Pedro deu um tempo, né, nos movimentos olímpicos para se dedicar aos estudos. Que ele vai fazer, um menino que vai passar em 2 vestibulares de direito, em 3, vai falar isso que eu falei, gente, olha como é que ele estava perdido. Quando eu reli isso, ontem que eu concluí isso, que ele fala assim, por ter feito muito tempo de ginástica olímpica, Pedro evolui rapidamente nos saltos e já estava escalado para participar de uma competição em Cuba, mas os compromissos com o estudo falaram mais alto. Depois que passar no vestibular de direito, pretendo retomar os saltos ornamentais, fazer capoeira, voltar a jogar vôlei. Falei, gente, como é que o menino ia fazer direito? Porque depois, sabe, ele estava querendo jogar capoeira, fazer salto. Falei, ele estava, sabe? Aí, olha que bonitinho, que gracinha. 17 anos. Tá vendo? Ele dava aqueles saltos. Então eu falei, gente, olha que isso aqui já demonstra o tanto que ele estava perdido, né? Não ia falar, vou fazer direito, vou fazer concurso para juiz, sei lá, porque era mais. Eu sou meio mãe judia, meus filhos tinham que brilhar. Entendeu? Então, em vez de falar disso, né, ele foi falar que ia fazer isso. Eu falei, gente, não estava falando de direito do curso que tinha passado, entendeu? Então eu vi como é que eu estava meio perdida. Isso relendo agora, né? Mas aí foi pro direito, né? E aí tem uma parte triste que
Eu não sei se é triste, eu conversei com ele, sabe, sobre essa entrevista, que eu ia dar essa entrevista. Eu falei, posso... Mãe, você pode falar o que você quiser. Não tem problema, pode falar o que você quiser. Aí nós fomos conversando sobre isso, sobre essa saída do armário, a dificuldade que foi, os cursos, as inquietudes, essas coisas. Trancou o primeiro semestre do direito, tão bonitinho, ele mesmo foi, fez o requerimento, ele mesmo sabia, foi lá, trancou no primeiro semestre, depois do direito, que tinha passado no Palácio das Artes. E aí que eu acho que eu fiz uma coisa que eu porque ele, eu falei, como é que vai ser gay, assim? Sabe, eu tava muito contente, tem que passar no concurso, sabe? Tinha aberto um concurso do Ministério Público, o Ministério Público há 13 anos, melhor, era um concurso, o menino tinha acabado de passar nessa maratona de vestibular, estudou, tinha 18 vagas, passou no terceiro lugar desse concurso. Então, já entrou para o Ministério Público desde adolescente. Então eu falei com ele, Pepe, será que eu... E meu outro filho fica só falando, mamãe, por que você deixou o Pedro trabalhar tão cedo? Será que eu puni ele inconscientemente, sabe? Por ele ser gay? Entendeu? Mas não era não, é porque... E ele lidou então com o direito, com o teatro e com o Ministério Público, que é um órgão super careta, conservador e tal. Mas aí eu conversando com ele, eu vou falar do... Aí ele falou, mamãe, eu faria tudo de novo, do jeitinho que eu fiz, então eu fiquei tão aliviada, graças a Deus, então. E o que você assim, espera assim, no futuro? Assim? Quando você vê seu filho no futuro? Não sei se vai pra frente vai arrumar alguém assim, pra morar com ele. Não sei. Se ele casar um dia, eu acho que eu vou com um pacote. É a mesma coisa que a minha mãe lá também, que a avó dele também é a mesma coisa. Nossa, ele cuida muito bem da minha avó. Qualquer coisinha, minha avó fala que tá pedindo, ele vai lá ver que ela tá precisando. Ele faz mais que os outros filhos faz. Ele faz tudo, né, mãe? Aqui em casa, aqui, tudo que eu preciso. Ele faz tudo pra mim. Desde quando a mãe saiu de casa, assim, que deixou ele pequeno, ele começou a me ajudar. Pequeno. Quantos anos? Como eu já tinha sofrido acidentes, tudo. Então, ele que cuidava de mim. Quando eu veio desde pequenininha ali, de 7, 8 anos ali, já cuidando de mim. Porque o mundo aí fora, aí que a gente vê aí, ó. Quando ele sai, eu preocupo, porque tem muita violência aí fora. Qualquer motivo, as pessoas estão aí batendo no outro. Agora, você imagina no caso dele. A pessoa só faz maldade mesmo. Não precisa nem ter motivo, não. Então, eu preocupo, porque eu me preocupo muito com ele. Eu nem penso assim um dia, se eu perder ele, se ele for longe de mim, nem sei o que vai ser de mim. Porque aí, não sei, viu? Isso é uma coisa que eu até tenho medo de pensar, viu? Em perder ele. E nós continuamos juntos e ele fala, mãe, todos os meus planos, a senhora está incluída. Não tem nenhum plano meu que a senhora esteja fora. Está sempre incluída nos meus planos. Mesmo que a senhora queira passar um tempo em Pernambuco, isso é normal, que tem sua família, tem meu irmão, tem sua neta, mas eu quero a senhora toda a vida comigo. E ele fala em adotar um filho. Quando ele vê assim uma criança, eu na televisão, ele fala, ó mãe, meu bebezinho, olha, mas não quer chorão não, tá? Aí eu brinco assim com ele, se for chorão eu vou bater. Mas claro que não, né? É brincadeira. Às vezes eu fico pensando, já que ele fala que eu estou incluído nos planos dele, eu tenho que ajudar ele. Normal, tem que ajudar sim. Claro que eu já estou com 52, eu vou fazer 52 anos, né? Tem coisas que ele já fala assim, a senhora não pode mais fazer só. Mas eu penso assim,
Eu já estive lado a lado, então eu vou fazer tudo que eu puder, até quando eu puder. Isso que eu tenho que mandar um recadinho para todas as mães que tiver seu filho homossexual, que elas amem mais do que elas amavam, que eles precisam. Tem hora que eles são carentes. O Júnior mesmo tem hora que chega, me abraça, sabe? Eu vejo que tem hora que ele é carente. Agora não, agora eu sei que ele está preenchido. Preenchido de amor, de carinho, né? Mas mesmo assim ele não me esquece também, não. O Rafael já está casado, né? Já tem está constituindo a família, né? Já constituiu a família dele. E meu sonho é ver o Guilherme também, sabe, como uma pessoa legal, sabe? E assim, uma pessoa que saiba valorizar o caráter dele. E então, assim, minha expectativa agora é de que ele encontre uma pessoa legal, sabe? Então, assim, eu quero que ele tenha um companheiro e quero que ele tenha a vida dele. E então, assim, que a coisa siga seu rumo. Sou louca pra ele casar, viu? Sou louca pra ele casar, adotar, porque ele é aberto pra isso, entendeu? Pra adoção, pra adotar, pra construir família. Aí eu fico querendo isso, então acho que é igualzinho, acho que mãe de menina também, porque acho que no fundo as mães também querem que casa, né? Que segue, assim, os padrões heteronormativos. Que segue tudo bonitinho. E eu fico torcendo muito pra ele, irmão. Ele ficou casado 5 anos. Casado não, mas não chegou a morar junto. Filho, agora tá sem namorado já há um tempo. Eu fico, ai meu Deus, eu fico torcendo pra ele. Mãe, eu tô tão feliz, solteiro, para com isso. Ah não, tem que casar, tem que arrumar. E quando ele fala que vai adotar, sabe, ele fala assim, que quer adotar e tal, eu fico muito feliz. Isso é que eu espero do futuro dele, sabe?